pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz, aquele que ajuda você a melhor compreender essa controvertida literatura referentemente ao coronavírus. De maneira que você melhor compreendendo essa literatura, você pode melhor se proteger. E no vídeo de hoje, com a emergência dessas novas variantes do coronavírus, do SARS-CoV-2, variantes essas que apresentam diferentes mutações, nós vamos não somente compreender o que são essas mutações, o efeito que essas mutações determinam referentemente à infectividade, o potencial de letalidade, ao escape do sistema imune, bem como o porquê dessas principais mutações que acometem essas novas variantes do SARS-CoV-2, felizmente, não afetam a potencial eficácia da ivermectina. Feitas essas considerações acerca da introdução referentemente a essas mutações presentes nessas novas variantes, se elas interferem ou não relativamente à ivermectina, ao potencial efeito da ivermectina para tratar a Covid-19, atendendo à rédea da civilidade acadêmica, nós apresentamos em tela as referências bibliográficas dos trabalhos que nós utilizamos para elaborar esse vídeo, ressaltando que as figuras que ilustram esse vídeo, elas foram retiradas desses dois trabalhos esses, figuras essas, cuja autoria pertence aos autores e às instituições a que eles pertencem. De maneira que, em tela, nós apresentamos a primeira referência. A primeira referência bibliográfica, ela foi publicada em pré-impressão no BioRIVX, foi publicado pelo professor Nelson Gard e colaboradores, cuja instituição é Immunity Bio. Esse trabalho, traduzido para o português, o título dele Simulação da dinâmica molecular revela que a mutação E484K ela aumenta a ligação do domínio RBD da proteína spike no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor do coronavírus humano, na célula humana. Afinidade essa cuja combinação dessa mutação E484K mais a mutação K417N e a mutação N501Y, essas três mutações em conjunto, elas induzem uma alteração conformacional nessa glicoproteína spike que é mais acentuada do que, por exemplo, tomando-se como exemplo somente a mutação N501Y. E o outro trabalho que nós utilizamos é do professor Das Gupta e um grupo de professores indianos, também publicado em pré-impressão, sendo que a referência bibliográfica anterior ela foi publicada em janeiro desse ano. E essa publicação ela data de maio do ano passado, de 2020, cuja tradução para o português é a proteína não estrutural NSP7 e a glicoproteína spike do SARS-CoV-2 são analisados como um potencial alvo tanto da vitamina D quanto da ivermectina. Ou seja, a vitamina D atuaria se ligaria nessa glicoproteína, nessa proteína não estrutural NSP7, enquanto que a ivermectina ela se ligaria na
glicoproteína spike. Também ressaltamos as instituições a que esses professores pertencem. Isso posto, nós passamos a estudar separadamente esses dois trabalhos. A seguir, nós apresentamos a estrutura genômica da glicoproteína spike referentemente às mutações, ou seja, o mapa das mutações acometendo a glicoproteína spike. Como nós já vimos em vídeos anteriores, a glicoproteína spike ela é constituída por duas subunidades, a subunidade S1 e a subunidade S2, sendo que essas subunidades, esses centros conformacionais, eles são separados por uma fenda de clivagem central que se localiza exatamente entre a subunidade S1 e a subunidade S2. Lembramos ainda que a glicoproteína spike ela se liga na célula humana por meio do domínio RBD, domínio de ligação localizado no centro conformacional S1, enquanto que a unidade conformacional S2 ela se fusiona à membrana plasmática celular de maneira a proporcionar a entrada do vírus na célula. Isso posto, nós podemos constatar que as mutações elas envolvem diferentes efeitos. As mutações em azul elas promovem uma diminuição da infectividade, coloridas em azul, uma diminuição da infectividade. As coloridas em amarelo promovem um decréscimo da infectividade. As em rosa elas promovem um aumento da sensibilidade aos anticorpos, enquanto que as em verde promovem uma diminuição da sensitividade aos anticorpos neutralizantes. De maneira que dessas mutações, as que se fazem mais perigosas em termos de Covid-19 são essas mutações ilustradas em azul e em verde. Isso posto, também nós podemos perceber que a quase totalidade das mutações envolvendo o SARS-CoV-2, elas acometem predominantemente essa região de domínio central, ou seja, justamente a região em que o RNA mensageiro das vacinas, tais como, por exemplo, da Pfizer, da Moderna, são construídas, bem como o conjunto dessas mutações também pode afetar as vacinas, tais como as vacinas da Oxford e da Sputnik, porquanto essas vacinas elas utilizam a glicoproteína spike integral, ou seja, essas mutações no seu conjunto podem promover uma diminuição à resposta aos anticorpos neutralizantes. Ou seja, impedir a ligação dos anticorpos neutralizantes nessas glicoproteínas que apresentam essas diferentes mutações. E nesse contexto, nós lembramos que as novas cepas mutantes, elas basicamente se caracterizam por três mutações que nós mencionaremos a seguir e que no momento importa onde elas se localizam. Elas se localizam basicamente nesse domínio RBD, ou seja, nesse domínio de ligação da glicoproteína spike com a enzima, com o sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2. Também um outro dado que merece momentaneamente a nossa atenção é o fato de que a ivermectina ela se localiza distante desse domínio RBD, desse sítio de ligação presente no
no centro conformacional S1. A ivermectina ela se localiza numa região da glicoproteína spike, no centro conformacional S2, que encontra-se no momento, até o momento, pelo que se conhece, pelo que se tem mapeado as mutações, não influenciada por essas mutações, pelo menos pelas mutações que se localizam nas proximidades. De maneira que essa ligação da ivermectina nas proximidades, por exemplo, do peptídeo de fusão presente na glicoproteína spike, no centro conformacional S2, pode determinar uma alteração conformacional desse peptídeo de maneira a diminuir a fusão do SARS-CoV-2 na membrana plasmática da célula humana, de maneira a promover um potencial efeito anti-Covid-19. De maneira que em tela nós apresentamos a análise em sílico realizada por Nelson e colaboradores referentemente à interação dessas três mutações presentes no domínio RBD da glicoproteína spike em relação ao sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, que, como nós sabemos, é o receptor do SARS-CoV-2 na célula humana. Basicamente, essas três mutações, quando em conjunto, ou seja, a E484K, a K417N e a N501Y, quando em conjunto elas determinam uma mais forte ligação, uma mais acentuada ligação entre esse domínio RBD e a enzima conversora da angiotensina 2. Ligação essa que determina alterações conformacionais que não somente resultam em aumento da infectividade, mas quando essas três mutações presentes em uma determinada variante, tal como na variante brasileira, na variante da África do Sul, elas podem determinar também uma menor resposta imune de anticorpos neutralizantes, ou seja, uma menos acentuada resposta imune de anticorpos neutralizantes que foram ativos contra as cepas que não apresentam essas três mutações em conjunto, ou mesmo as cepas com outros tipos de variantes, de maneira que, além de acentuar a infectividade, a infecção, o contágio, essas três mutações em conjuntos, elas determinam também um potencial de escape dessas variantes que apresentam essas três mutações em conjunto, como também um maior potencial de reinfecção, como, ressalto novamente, é o caso da variante brasileira e da África do Sul. Isto posto, nós passamos a compreender o porquê dessas três variantes, ou melhor dizendo, dessas três mutações presentes nessas variantes, apresentarem essa ligação mais acentuada, mais forte à enzima conversora da angiotensina 2. Basicamente, ela se deve ao fato de que essas três mutações, quando presentes, comparativamente à variante que apresenta somente uma mutação, como é o caso da variante inglesa, que apresenta somente a mutação N501Y, se deve ao fato de que ocorrem determinadas
localizações em que essas mutações estão presentes, uma aproximação, uma ligação mais acentuada desse domínio RDB, dessa glicoproteína spike, com esses sítio ativos, com o sítio ativo, com os aminoácidos presentes no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, como é ilustrado em tela, comparativamente, onde à esquerda nós temos um domínio RDB com as 3 mutações, enquanto que à direita nós temos uma variante que apresenta somente uma dessas 3 mutações. É importante se ressaltar que essas 3 mutações, elas se localizam em um domínio, em uma subunidade conformacional estrutural S1 da glicoproteína spike, que se encontra distante do sítio de ligação da ivermectina, como nós veremos a seguir, de maneira que essas mutações que interferem relativamente às cepas já identificadas, no contexto da ivermectina, pelo menos diretamente, elas não interferem nessa ligação. Resta-se analisar se essas alterações conformacionais que ocorrem em nível dessas ligações pode determinar uma alteração referentemente à ligação da ivermectina com a fenda, com o sítio, com a depressão localizada entre os 2 centros conformacionais S2 presentes também nessa glicoproteína spike. Isto posto, também em tela, nós apresentamos o local onde a ivermectina se liga na glicoproteína spike. E como nós podemos observar, a ivermectina, que é ilustrada por esferas amarelas e bastões amarelos, e também por esferas vermelhas que sinalizam os átomos de oxigênio, ela se localiza em uma fenda presente entre os 2 sítios conformacionais S2 da glicoproteína spike. Esse sítio, essa fenda, ela se forma por atividade de enzimas lisossomais que determinam essa depressão, essa fenda entre essas 2 unidades conformacionais S2. De maneira que ela não sofre qualquer interferência dessas 3 mutações que nós vimos nos slides anteriores, que guardam relação com essas novas variantes do coronavírus. Além de não serem influenciadas por essas 3 mutações, também estudos anteriores, porquanto esse trabalho ele data de maio de 2020, estudos também anteriores demonstram que a ivermectina também se localiza, não é influenciada por outras mutações que aqui são ilustradas por esferas vermelhas e que são listadas nessa tabela. Tabela essa que presentemente deve ser acrescida de mais 3 mutações, que as mutações que nós estudamos da variante inglesa, da variante da África do Sul e da variante brasileira. Feitas essas considerações, eu concluo esse vídeo não afirmando com certeza que essas mutações que se localizam nesse centro conformacional de ligação S1 da glicoproteína spike nesse domínio de ligação não possam exercer indiretamente por modificações conformacionais
influenciar na eficácia da ivermectina. Eu posso, isso sim, afirmar que, ao contrário das vacinas que têm, sejam elas construídas com base no RNA mensageiro, tais como as vacinas da Pfizer e da Moderna, ou então as vacinas que utilizam essa glicoproteína integral, tal como as vacinas da Oxford e a Sputnik, elas podem sim serem influenciadas pela ligação, pela mutação diretamente nesses sítios antigênicos utilizados para a construção dessa vacina. Ao contrário da ivermectina, em que a ivermectina, a ligação da ivermectina com a glicoproteína spike ocorre em um sítio que não é acometido por essas nem pelas mutações listadas em tela. Associado a esse dado, eu ressalto novamente os diferentes mecanismos de ação da ivermectina e também, considerando trabalhos por mim já reportados várias vezes, estudados, trabalhos de estudos em humanos e de animais, em que a ivermectina ela não inibiu a atividade, não interferiu na atividade, na eficácia, na atividade da resposta imune induzida por vacinas. De maneira que, sob a minha óptica, a ivermectina ela mereceria um estudo mais acurado relativamente ao seu potencial imunomodulador e também imunoestimulador dessa resposta imune na direção de aumentar a eficácia das diferentes vacinas, especialmente com relação a essas novas variantes que estão surgindo. No mais, fica a minha sugestão aí para os eruditos professores universitários, cientistas, e também uma outra sugestão que eu faço é que estudos tais como esses reportados nesse vídeo, estudos em sílicos, mediante a análise da interação molecular entre ligante e receptores, que as vacinas, essas que estão em estudo, que estão em desenvolvimento, que possivelmente serão redesenhadas, objetivando combater essas novas cepas mutantes, que esse tipo de estudo seja reportado quando dos resultados dos testes de eficácia vacinal, porquanto eles contribuem não somente para nós identificarmos se essas vacinas, se a estimulação antigênica induzida por essas vacinas é influenciada ou não pelas mutações, porque a gente, conhecendo-se as mutações, conhecendo-se o RNA mensageiro, conhecendo-se a porção da glicoproteína spike que foi utilizada como antígeno para a construção da vacina, se pode facilmente determinar se uma determinada vacina apresenta ou não efeito contra uma determinada cepa mutante, ao contrário do que ocorre hoje, em que a gente tem que simplesmente acreditar no que as farmacêuticas afirmam. No mais, eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para você compreender o porquê dessas mutações não interferirem com o potencial de eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.